Olá, falando um pouco sobre pulsação, acento e acento métrico. Pulsação é uma marcação presente na música, uma marcação constante. E eu preciso compreender que essa marcação ela é invariável, mas com algumas raras exceções. Por exemplo, nem todas as músicas têm o mesmo andamento do início ao fim. Então, a função da pulsação é o quê? Marcar o tempo, ou seja, o andamento da música, se eu quero um andamento mais rápido, se eu quero um andamento lento, e como é que eu vou definir esse andamento? Se eu vou tocar rápido, se eu vou tocar lento, como que vai ser definido? E varia muito, porque tem algumas músicas, algumas peças específicas que na própria escrita dela o compositor determinou, normalmente vem escrito logo no canto do início da partitura, qual é o andamento. Às vezes vem representado, por exemplo, semínima igual 82. Ou às vezes pode vir palavras que representam esses andamentos, se é rápido, se é lento, se é allegro, allegretto. A maioria dos termos vem em italiano, allegro, allegretto, largo, larghetto, mas podem vir ainda outros termos ou ainda essa nomeação através do símbolo da figura musical e a numeração. E para ter uma exatidão correta, é se usado o metrônomo, né, para fazer essa marcação aí. Mas voltando aqui na pulsação. Essa pulsação é uma marcação constante na música, desde quando a música inicia até quando a música acaba. Em que situação que eu vou aumentar, ou seja, fazer uma pulsação mais rápida ou mais lenta? Somente caso venha essa especificação na partitura, por exemplo, ralentando, alargando ou acelerando. Vem aí alguns termos que normalmente são italianos, às vezes vem também em português ou no idioma de origem. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma marcação, o tempo da música minha é esse, desde o início até o fim eu vou manter essa mesma velocidade. Tem algumas situações em que a gente vai fazer uma interpretação mais livre, e aí o que está acontecendo? Meu andamento deu uma caída, então minha pulsação diminuiu a velocidade e às vezes eu retomo ao ritmo inicial. Mas fato é que eu não vou ficar alternando o tempo inteiro entre acelerar e ralentar. Então tem que haver uma constante, mesmo nos momentos de pausa, a pulsação está presente. Eu costumo brincar muito em sala de aula. Gente, um exemplo clássico. Nós temos aí no organismo o coração, que ele tem a marcação, cada um, né, no seu tempo, no seu ritmo, e mesmo quando estamos dormindo, nosso coração permanece funcionando, permanece trabalhando, graças a Deus. Ou seja, a gente está em repouso, mas o coração continua batendo. Isso na música eu posso pensar como, por exemplo, nos momentos em que há ausência de som, a ausência de som ali na música é o que é a pausa. Então, às vezes, naquele momento, eu estava fazendo uma variação dentro do tempo e de repente tem uma pausa, mas a minha pulsação ela permanece porque a música não acabou. Então, ela só finaliza quando a música acaba. E dois aspectos importantes da gente abordar são acento e acento métrico. Qual a diferença de acento para acento métrico? O acento métrico é aquele acento em que ele não vem grafado na partitura, eu não preciso registrar na partitura, acentua essa nota, marca mais essa, porque ela é relacionada à divisão da música ao compasso. Então, não precisa estar especificado, mas o acento, aí sim, às vezes a gente está tocando uma música e determinada nota tem um símbolo representando o que? Marca mais, toca mais forte essa aqui, então chamou a sua atenção para você acentuar aquela nota. E já o acento métrico não, ele é involuntário, por exemplo, se eu estou fazendo uma música em compasso ternário, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se eu vou fazer uma música em compasso binário, 1, 2, 1, 2, 1,
2. Se eu vá fazer uma música em compasso quaternário, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O que é que eu tenho em comum aí, tanto nesse binário, ternário ou quaternário? O primeiro tempo do compasso é o tempo forte, então é um acento métrico, onde eu não preciso ter representado na partitura, e é o primeiro tempo forte, ou seja, é a marcação que vai definir ali aquela variação de cada marcação do compasso. Então, se eu modifico 1, 2, 3, 1 e vou mudar para o 2, 1, 2, 1 e mudo para o 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voltei, 1, 2, 3, 1, voltei para o 2, 1, 2, 1, 2 para o 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eu não preciso estar falando esse 1, 2. O meu movimento, às vezes, enquanto regente, né? No caso de quem é regente, não é nosso foco aqui abordar a regência, até tem uns vídeos aí muito interessantes. Quem tiver interesse, vou postar aqui logo abaixo o link de um vídeo muito interessante gravado pelo Normando sobre noções básicas de regência, tá? Então, não é minha área, mas a gente tem um conhecimentozinho. Então, nessa questão, o regente ele não precisa ficar dando essa ênfase verbal, mas o movimento em si já dá essa ideia da marcação daquele tempo forte. E esse tempo forte ele não é simplesmente cair do ar. Eu tenho que ter uma preparação para esse primeiro tempo, então chamado de levare. Inclusive nesse vídeo aí vocês vão ver. Então aí a gente abordei aí com vocês esses três conceitos de pulsação, acento e acento métrico. Por pulsação, batidas regulares, marcação constante, serve para determinar o andamento da música, ou seja, o tempo da música, e dependendo da situação, por exemplo, quando eu tenho uma fermata, um prolongamento, eu vou prolongar o som, então nesse caso, muitas vezes, o regente vai fazer o que? Ele vai segurar ali, porque depende do solista, e aí ele retoma conforme a necessidade. O acento métrico é aquele que faz parte da subdivisão dos tempos, faz parte do compasso da música e ele não vem grafado na partitura. Mas o acento, ele vem grafado na partitura. É aquele que, quando é necessário, lá na música está pedindo para você acentuar, para você marcar mais aquela determinada nota. Um abraço, obrigada.